O tema do acampamento PHN de 2013, você já sabe qual é? Vamos lá? No 3 eu quero que você fale bem forte. Aqueles que sabem e aqueles que não souberem vão aprender com o padre. 1, 2, 3. Gente do bem, Deus faz, Deus junta. Você acredita nisso? Você acredita que Deus pode fazer na sua vida uma obra nova? Você acredita que Deus pode unir, pode juntar verdadeiramente as partes contrárias, as pessoas, quem sabe na sua vida, na sua família? Sim ou não? Que bom que você acredita nisso. Eu acredito, e mais do que acreditar, eu tenho certeza que verdadeiramente Deus pode fazer uma obra nova na minha, na sua, na nossa vida. Eu tenho a certeza que Deus pode juntar todas as partes, até mesmo dentro de nós. Às vezes nós vivemos tão divididos, não é verdade? Tão fragmentados, tão divididos pelo pecado, por tantas outras coisas que acabam nos dividindo, nos deixando pessoas confusas, nos deixando pessoas emocionalmente ali instáveis. E a obra de Deus, a obra do Espírito Santo no nosso coração, nada mais é, meu irmão e minha irmã, do que uma obra de unificação, uma obra de integração. Ele vai juntar as nossas partes, Ele vai integrar o todo que compõe a nossa vida, nos fazendo pessoas inteiras, pessoas maduras, pessoas que estão aptas a serem gente do bem. Você acredita que existe muita gente do bem espalhada por aí? Eu acredito. Eu conheço muitíssima gente do bem, graças a Deus. Conheço muitíssimas pessoas que acreditam no bem, que dão a vida pelo bem, que constroem o bem. Eu tenho certeza, meu irmão, minha irmã, que você que está aqui nesse acampamento PHN, que você também que nos acompanha em casa, pela TV, pela rádio, pela internet, eu tenho certeza que você também acredita no bem. Porque de uma maneira ou de outra, o fato de você estar unido conosco nessa corrente do bem, atesta que você também acredita, que você também quer ser parte desse povo, dessa gente do bem. É fato que o bem está em nós. Você sabia disso? Que existe bem em você? São Paulo disse aos Coríntios que nós somos casa, nós somos templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo é um bem com B maiúsculo, né? Um bem e tanto. Se nós somos casa, se eu e você somos casa, somos templo do Espírito Santo, consequentemente existe bem dentro de nós. Existe a força de Deus dentro de nós. Só que, meu irmão e minha irmã, com certeza você sabe disso, porque você sente isso na sua pele, na sua carne. Existe bem dentro de você. O ser humano é fundamentalmente bom, porque foi criado à imagem de Deus. Contudo, você sente na sua pele que além de bem, existe também tendências ao mal dentro de você, dentro de mim, dentro de nós. Além desse bem que é a presença do Espírito Santo, que nos foi dado pelo nosso batismo, existem também aquilo que São Paulo chama de concupiscência, essa má tendência dentro de nós. E é interessante que somente pelo fato disso, existir o bem dentro de nós, e existirem essas más tendências, nós já vivemos constantemente uma luta. Você acorda no campo de batalha, meu irmão e minha irmã, e você dorme no campo de batalha. Eu acho linda a sabedoria da igreja, na liturgia das horas, que é a oração que todo padre, as religiosas, os religiosos fazem em vários momentos do dia. À noite, a oração da liturgia das horas noturna da noite é chamada completas. Tem uma oração muito linda que se faz assim: salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos. A nossa mente vigie com o Cristo, o nosso corpo repousa em sua paz. Ou seja, até antes de dormir, o cristão consagra-se a Cristo. Porque enquanto você dorme, a luta continua. As forças de bem e de mal continuam agindo dentro de você. E mais do que isso, como São Paulo disse aos Efésios, capítulo 6, versículo 10,
não é contra homens de carne e sangue que nós temos que lutar, mas contra os espíritos malignos, as potestades, as forças do mal também espalhadas nos ares. Nós acreditamos nisso, isso não é hipervalorização do mal, do demônio, não. O Papa Paulo VI já falava sobre isso, da batalha espiritual que todos nós empreendemos. Então, meu irmão, minha irmã, carinhosamente eu quero te chamar nessa pregação de guerreiro e de guerreira. Pode ser assim? Você que está aqui, você que está em casa, porque você está em um constante campo de batalha, queira você ou não queira. Eu e você vivemos em um constante ringue, em um constante campo de batalha, e até quando nós dormimos, essa batalha continua. Por isso que é importante, como eu dizia, antes de dormir se consagrar a Deus, quando acordar, se consagrar a Deus. Eu aprendi com o meu pai fundador, o Monsenhor Jonas Abib, também com o Dunga, ao qual quero mandar um grande abraço ao Dunga, grande irmão que está à frente dessa inspiração do PHN. Eu aprendi com o Padre Jonas, com o Dunga, quando acordar, a primeira coisa que eu faço é bom dia, é dizer bom dia Espírito Santo. O que nós vamos fazer juntos hoje? Todos os dias quando eu acordo, bom dia Espírito Santo. O que nós vamos fazer juntos hoje? Ou seja, Espírito Santo, estou me consagrando a você, não me deixa sozinho comigo, pelo amor de Deus, Espírito Santo, não me deixa sozinho comigo mesmo, não me deixa à mercê das minhas más tendências, não me deixa à mercê das minhas fraquezas, porque eu sei que a partir do momento que eu começo a confiar em mim mesmo e não recorro cotidianamente à força de Deus, eu já começo a perder nessa batalha. A partir do momento que eu e você começamos a confiar em nós mesmos e não em Deus, nós começamos a perder essa batalha. Por isso que, para ser gente do bem, guerreiro, guerreira que está aqui, guerreiro, guerreira que nos acompanha, é preciso viver uma vida na presença do bem, que é Deus. É preciso verdadeiramente ter consciência que nós estamos em um campo de batalha. Você que é mãe, você que é pai, saiba que você está num campo de batalha. Um campo de batalha pela salvação dos seus filhos, um campo de batalha pela saúde do seu casamento, um campo de batalha pela libertação dos seus que estão distantes de Deus, quem sabe aprisionados nos vícios, na prostituição, na droga, no adultério. Nós estamos em um campo de batalha, e no campo de batalha você não pode perder tempo. Em um campo de batalha você não pode dormir no ponto, como se diz, porque senão você leva um tiro. Olha para quem está do seu lado agora, eu sei que está de manhã, está frio. Coloca a mão gentilmente no ombro dessa pessoa e você vai dizer assim para ela, espera o padre concluir toda a inspiração. Você vai dizer assim para ela: meu irmão ou minha irmã, você está num campo de batalha, acorde para isso e dá uma sacudida nessa pessoa. Você está no campo de batalha, pode falar, acorde para isso, acorde para essa realidade. Dá uma sacudida aí nesse irmão, nessa irmã, vai que ele está com sono. Isso, aproveita. Vamos ser o guarda dos nossos irmãos aqui, viu? Não deixa o irmão meditar profundamente aí não. Se ele tiver aí com uma meditação de olho fechado, você dá uma cotoveladinha de leve, não é? Tem gente que dorme nas pregações, mas tem gente que nem disfarça, né? Esse dia eu estava numa pregação, tinha uma senhora dormindo assim, ó, com a boca aberta. Falei, meu amigo, eu bati palma na pregação, pulei, falei alto, que nada, a mulher nem... Falei, olha, então, isso aqui tomara que não aconteça, viu? Ó, aqui no PHN. Pelo amor de Deus. E aí, você se convenceu? Você tomou posse dessa realidade? Que você está num campo de batalha? Todos estamos num campo de batalha. Mas, gente, falando desse campo de batalha, introduzindo e pegando carona também na citação bíblica maravilhosa que a Eliana trouxe para nós, na conversão e na calma que está a nossa salvação, eu quero introduzir a temática que me foi proposta, o tema que me foi apresentado aqui para essa pregação, que é o tema pautado na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não vou me deixar dominar, escravizar por coisa alguma.
Essa citação é fantástica. E o tema que me foi proposto é um empréstimo dessa citação e uma pergunta. Tudo me é permitido, mas o que me convém? Esse é o tema da minha pregação, e eu confesso que eu aprendi a me reconciliar com as perguntas. Eu gosto de perguntas. As perguntas propõem e impõem respostas. As perguntas nos fazem pensar. Eu escrevi isso no livro Construindo a Felicidade. A pergunta nos coloca em um caminho de reflexão, na busca concreta de encontrarmos aí saídas, soluções para os problemas que batem a porta do nosso coração, que visitam a nossa vida. Tudo me é permitido, mas o que me convém? Gente, jovem que está aqui, jovem que nos acompanha em casa, jovem de menos idade ou de mais idade, para que nós saibamos verdadeiramente o que nos convém diante de tudo que nos é permitido, é preciso que nós exerçamos a atitude da reflexão, do parar, do repensar a própria vida. E por isso que a passagem, a citação bíblica que a Eliana trouxe é importante. É na conversão e na calma que está a nossa salvação. É na conversão, é na calma, na paciência. E por que eu digo isso, meu irmão e minha irmã? Porque nós estamos, infelizmente, diante de uma geração, já disse isso aqui até no PHN passado, estamos infelizmente diante de uma geração profundamente ansiosa, profundamente agitada, e essa ansiedade muitas vezes gerada pelo consumismo, pelo utilitarismo que a gente vive. As pessoas só querem comprar, nunca estão satisfeitas com aquilo que têm, e tem que ter mais, e tem que ganhar mais, e tem que gastar mais. Isso vai gerando um clima de ansiedade. As crianças já crescem nesse clima de ansiedade. E por que muitas vezes, meu irmão, minha irmã, eu e você, por que muitas vezes, jovem, eu e você, fazemos escolhas que nos custam tão caro depois? Por que eu e você muitas vezes erramos no nosso jeito de ser, no nosso jeito de se relacionar com as pessoas, no nosso jeito de propor as coisas aos outros, nas nossas escolhas? Por que muitas vezes nós erramos? Meu irmão e minha irmã, permita dizer, muitas vezes nós erramos porque nós somos ansiosos e refletimos de menos antes de agir. Sim, muitas vezes eu e você temos na vida decisões equivocadas, e através dessas más escolhas vamos colecionando feridas no coração, angústias, mágoas, revoltas. Mas por quê? Porque a gente reflete pouco, porque nós somos ansiosos, porque a gente para rezar pouco. É na conversão, é na calma, é na reflexão que está a minha, a sua, a nossa salvação. E é por isso que Deus te trouxe aqui nesses dias, você que está aqui. É por isso que Deus fez com que você que está em casa parasse para nos acompanhar, porque Ele quer que nesse momento, Ele quer que nesses dias, você tenha a coragem de parar, de sair da ansiedade, do ativismo da sua vida, e que você consiga escutá-lo, que você saia da roleta russa da sua vida. De manhã tem essas coisas, né? A gente troca as palavras. Eu já tomei café hoje, mas está processando as informações aqui, o estômago e tudo mais. Deus permitiu que você estivesse aqui, meu irmão, minha irmã. Deus permitiu que você nos acompanhasse em casa, porque Ele quer que você saia da agitação. Ele quer que você saia desse círculo vicioso, do ativismo, da roleta russa, para escutá-lo, para repensar a sua vida, para verdadeiramente entender o que Ele quer de você. Quem escuta de menos, erra demais. Deus te trouxe aqui para escutá-lo. Eu vou falar sobre isso na missa à tarde, sobre a atitude da escuta, mas já introduzo. Deus quer que você o escute. Você que chegou aqui no acampamento hoje, você que ainda está agitado, chegou de uma viagem cansativa, você que está em casa, agitado já em meio a tantos afazeres, faça o que você tem que fazer, mas não deixe de escutar a Deus, porque Ele vai falar ao seu coração. Abra agora a sua Bíblia comigo. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12.
Eu estou com a tradução da Bíblia da TEB, é um pouquinho diferente, mas eu optei por essa tradução porque os termos que ela traz são muito mais precisos para aquilo que eu quero enfatizar aqui. Você que está com outra tradução, acompanhe. 1 Coríntios 6,12, como eu já citei: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei escravizar por nada. Repita isso comigo, com muita força, com muita fé. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei escravizar por nada. Gente, São Paulo está aqui dando um recado muito direto. Ele escreveu essa carta para a comunidade de Corinto, na Grécia. E naquela época, na Grécia, naquela comunidade, no pensamento grego corrente, existiam aquelas frases prontas, como existem hoje em dia, esses ditados populares, muitos ricos de uma sabedoria profunda, e alguns que não tem nada a ver. Mas naquela época existia um ditado na comunidade de Corinto que se dizia assim, na comunidade grega, no pensamento grego: tudo me é permitido, os alimentos são para o corpo, os alimentos são para o estômago para os alimentos. Com isso eles queriam dizer, a carne foi feita para o sexo, para a devassidão, sexo desregrado obviamente, fora do seu lugar, e a devassidão foi feita para a carne. Eles usavam essas frases, tudo me é permitido, ou seja, eu posso fazer o que eu quiser. Os alimentos são para o estômago, da mesma forma que a devassidão, o sexo desregrado é para a carne. Por que eu tenho uma carne? É para pecar, é para viver uma vida sexual de qualquer jeito. E São Paulo pegou a frase que eles utilizavam com a sabedoria que lhe era própria, e começou a citação: tudo me é permitido. Acho que a hora que eles ouviram isso, todo mundo sorriu, né? Principalmente aqueles que gostavam de fazer o que não prestava. Porque o que mais as pessoas querem é uma realidade que justifique o próprio pecado. Você já percebeu? Tem gente que busca até na Bíblia citações para justificar o próprio erro, citações para justificar o próprio pecado. Mas eles não leem a passagem inteira não, eles só leem o versículo ali que dá a entender que eles podem fazer aquela realidade. O resto ninguém lê. Mas enfim, São Paulo começou dizendo, tudo nos é permitido, mas, quando vem esse mais, vírgula, a gente já espera, né? Mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei escravizar por nada. Gente, essa palavra escravizar é forte. Essa palavra escravizar, ela tem uma conotação muito forte. E infelizmente, naquela época de São Paulo, a escravidão era algo muito comum. Mas eu posso dizer com toda a propriedade que ainda hoje a escravidão é algo comum. Existem outras formas de escravidão. Principalmente, não precisa nem falar, né, no meio de tantos protestos que o Brasil está vivendo, existe a escravidão sociopolítica, a escravidão midiática, né, que a mídia às vezes impõe, mas existe uma escravidão muito mais profunda. Existem muitíssimos jovens hoje que eu encontro por esse Brasil afora que são escravos, infelizmente. Eu moro na Canção Nova, em São Paulo, capital, e naquela grande cidade, quantos jovens eu não encontro escravos? Escravos de uma sexualidade errada, escravos do adultério, escravos da pornografia, escravos da bebida, escravos da droga, da prostituição. Gente, são raras as famílias hoje em dia que não tem alguém na família que está envolvido, ou esteve, ou está envolvido nas drogas, ou algum vizinho. Com certeza você conhece alguém. Eu conheço muitas pessoas, infelizmente, envolvidas na droga. Eu já perdi amigos, eu contei aqui no PHN passado, assassinados por causa de droga, mortos por causa de droga, na minha adolescência. E com certeza você também conhece. Quantas formas de escravidão existem hoje em dia? E eu sinto que essa palavra, que essa pregação de hoje é uma pregação profética, de libertação, para você que está aqui e para muitos que nos acompanham em casa. Eu sinto que apenas pelo fato dessa palavra ser proclamada, muitas pessoas já estão sendo libertas de muitas espécies de escravidão. E eu proclamo isso sem medo,
no nome de Jesus, muitas pessoas aqui e em casa já estão sendo libertas, pelo simples fato de ouvir essa palavra, de ouvir a proclamação dessa primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Quantas formas de escravidão não existem por aí? Escravidão emocional. Quantas pessoas vivem relacionamentos doentios, gente? Quantas pessoas se sujeitam a tudo num relacionamento por causa de carência? Quantas pessoas são emocionalmente escravas? Quantos jovens que se sujeitam a tudo, estão sendo humilhados, ridicularizados num relacionamento, mas se sujeitam escravizados a outra pessoa? Existem várias formas de ser escravo. Olhe para a sua vida agora, você que está aqui, você que está em casa. Quais são as formas de escravidão que existem ainda na sua história, meu irmão, minha irmã, e das quais Deus precisa te libertar nesse acampamento, das quais Deus precisa te libertar nesse momento? Olhe para você. Como a Eliana trouxe a palavra, é na conversão e na calma. Com calma agora, com reflexão. Olhe para a sua história, olhe para a sua vida, olhe para o seu coração. Coisa que as pessoas hoje em dia fazem muito pouco, olhar para si mesmas. A gente sempre olha para o outro. E por isso que hoje em dia as pessoas têm uma língua tão afiada, uma língua tão ferina. Por isso que se fala tanto mal da vida dos outros, porque se olha pouco para o próprio coração. Porque quem se ocupa com os enredos do próprio coração não tem tempo para ficar falando mal dos outros, não tem tempo para ficar julgando os outros, condenando as pessoas. Olhe para você, filho, filha. Eu olho para mim agora, olhe para dentro de você. Quais são as realidades das quais Deus precisa te libertar, que te escravizam, que quem sabe você foi entrando pensando, tudo me é permitido. E às vezes essas escravidões não são só a droga, não são só a bebida. Até mesmo dentro do seu casamento, um relacionamento doentio com o seu marido, quem sabe com a sua esposa, no qual você foi perdendo a sua autonomia, a sua identidade, foi se dissolvendo na identidade do outro, foi deixando de existir, de querer, de pensar, de escolher, alienando-se, dando a sua liberdade, a sua dignidade de filho e de filha de Deus a outro. De qual escravidão, mais uma vez eu pergunto, Deus precisa te libertar nesse dia e nessa manhã? Anteontem lá em São Paulo, uma mãe me dizia: padre, eu peço que você reze pelo meu filho. Uma mãe, uma família que mora em um lugar muito perigoso em São Paulo, numa periferia. E você sabe o que significa morar em um lugar perigoso, numa cidade com índice de violência de São Paulo, capital. Ela me dizia: meu filho, padre, está nas drogas, meu filho está roubando, e eu estou vendo a hora de o meu filho aparecer assassinado. E quantas mães não vivem esse drama, gente? Quantas mães não vivem esse drama, não lidam com essa forma de escravidão? E quantos jovens, mais uma vez volto a isso, cheios de vida, ricos de liberdade, ricos de inteligência, jovens bonitos, jovens que poderiam ser tantas coisas na vida, não estão escravizados na droga e em tantas outras coisas, numa sexualidade desregrada. Quantos jovens? Eu quero ler, para introduzir isso, as palavras do Papa Francisco. Nesse último domingo, dia 30 de junho, no Ângelus, lá em Roma, o Papa Francisco refletiu sobre a liberdade. E aqui nós estamos falando sobre a liberdade, porque falar de escravidão é falar também de liberdade. Qual é o contrário, qual é o antônimo ali de escravidão? É liberdade, é liberdade. Escutemos o que o Papa Francisco disse: Jesus quer cristãos livres como Ele, com aquela liberdade que vem do diálogo com o Pai. Jesus não quer nem cristãos egoístas, que seguem o próprio eu e não falam com Deus, nem cristãos fracos, que não têm vontade própria, cristãos teleguiados, guiados pela televisão, incapazes de iniciativa própria, incapazes de criatividade. A liberdade, disse o Papa Francisco, está no diálogo com Deus na própria consciência. Se um cristão não sabe falar com Deus na própria consciência, então ele não é livre. Olha o que o Papa Francisco disse, gente. Falando da consciência,
a Gaudium et Spes, no número 16 do Vaticano II, também fala que a consciência é o sacrário inviolável do ser humano, lugar onde Deus entra em diálogo com o ser humano. O Papa Francisco está dizendo que só é livre quem é capaz de dialogar com Deus na sua própria consciência. Só é livre verdadeiramente aquele e aquela que vive no diálogo com o Pai. Que Jesus não quer cristãos egoístas, que seguem o próprio eu, que não falam com Deus, cristãos que não têm vontade própria. Gente, quantas pessoas hoje em dia não têm vontade própria? Quantos jovens hoje em dia não têm iniciativa, não têm criatividade? Infelizmente, estão aprisionados em tantas coisas que impõem ali espécies de escravidão sem fim. Como esse jovem, filho dessa mulher que me pediu oração, mas tantos outros jovens. Quantos jovens se alienam e entregam, vendem a sua identidade, a sua liberdade a troco de nada? E falando de liberdade, de escravidão, eu quero refletir sobre algumas realidades, algumas coisas que são verdadeiramente contrárias à nossa liberdade, que verdadeiramente são elementos de escravidão na vida humana, em especial na vida dos jovens, já que a temática do nosso acampamento é refletir sobre a juventude. Quantas são as realidades que nos escravizam, como eu refletia? E uma das realidades que escravizam os jovens e as pessoas hoje em dia é a mentalidade que nos faz querer uma vida independente de Deus. É a mentalidade que nos faz querer viver a nossa vida do nosso jeito. Você já percebeu como para muita gente hoje em dia, Deus não é mais uma coisa essencial? Não é mais uma realidade essencial? Deus acaba sendo um subterfúgio, Deus acaba sendo coisa das beatas da igreja. Quantos jovens por aí? Tem gente que me fala assim, mas você é jovem, né? Por que você foi ser padre? Você não é gordo, você não é careca, você não é baixinho. Por que você foi ser padre? Ué, porque é bom ser de Deus. Eu consagro a minha juventude a Deus com muita força. Eu já falei isso aqui. Eu sou padre, se eu nascesse mais 4 vezes, mais 5 eu seria padre. Sou muito feliz por ser padre. Muito feliz por ser da Canção Nova, por ser de Deus. E por ser um jovem de Deus. Mas tem jovens que por aí que acham que ir na igreja é coisa de beata. Ir na igreja é coisa daquele pouco que tá assim, né? Para a igreja. Tem que ser, eu acho lindo quando eu vou num lugar e vejo jovens na igreja. Ontem eu fui celebrar em Jundiaí, num evento grande, e tinha muitos jovens. Eu levei todos os jovens lá na frente do altar no final da missa. Nós rezamos pelos jovens. Teve um momento de bênção com o Santíssimo. Eu abençoei os jovens. Faço questão, ainda mais nesse mês que é o mês da Jornada Mundial da Juventude. Como é bom você ver jovens na igreja, não é verdade? E quando eu vejo um jovem na igreja, eu faço questão de incentivar para que ele se cuide, para que ele ande bem vestido, bem arrumado. É lógico, com equilíbrio, né? Sem realizar um culto ao próprio eu. Mas eu faço questão de ver jovens bonitos, jovens resolvidos na igreja. Olha, ser de Deus é muito bom. Você que é jovem que está aqui, você que é jovem que nos acompanha em casa, nem que você não se torne um padre, pode ser que não seja essa a sua vocação, mas não tenha medo de ser de Deus. Não tenha medo de estar na presença de Deus, de viver como um jovem de Deus que proclama o PHN, que diz não ao pecado. Gente, eu estou na caminhada com Cristo fazem 15 anos. Estava refletindo ontem. Fazem 15 anos. Com a graça de Deus. O ano que vem já vai estar equilibrado, porque eu tenho 31 anos. Fiz há pouco tempo. E 15 anos foram com Deus e 16 anos nem tanto. Mas o ano que vem já vai equilibrar essa matemática, graças a Deus. Metade da vida para Deus e metade para lá. E eu quero que daqui a um tempo se triplique essa matemática nos tempos da minha vida, doados para Jesus, doados para o reino de Deus, para o Evangelho. Como é bom, gente, ser de Deus, como é bom viver na presença de Deus como jovem, como é bom fazer a vontade de Deus. Mas infelizmente, tem tanta gente que acha que ser de Deus é ruim, acha que ser de Deus é um peso. Ser de Deus não é um peso. O Papa Bento XVI dizia, jovens, Cristo não vos tira nada, Ele vos dá tudo. Cristo vos dá tudo. Ele verdadeiramente é o que a gente precisa para sermos felizes, para encontrarmos sentido para a nossa vida. Mas tantas pessoas acham que se bastam. Eu não preciso de Deus, eu não preciso de igreja. Igreja é coisa de gente velha, igreja é coisa de gente frustrada. Olha, eu digo para você, eu não sou frustrado não. Tenho certeza que se eu estivesse lá fora eu teria um ótimo emprego, seria um ótimo profissional.
seria muito realizado, mas eu entrego a minha vida para Deus e sou feliz por ser de Deus. Sou feliz por ser de Deus e quero ser de Deus a minha vida inteira. E essa foi a graça que eu pedi a Deus no meu aniversário desse ano. Senhor, me dê a graça da fidelidade. Eu não pedi nada mais do que isso. Senhor, eu quero ser fiel. Eu quero ser fiel. Eu não quero voltar nunca na minha vida a comer lavagem dos porcos, porque eu experimentei um manjar, porque eu experimentei um banquete que Deus preparou para mim. Para mim e para você também está preparado esse banquete, meu irmão e minha irmã. Mas pena que muitas vezes a gente escolhe ficar comendo as migalhas de afeto, as migalhas que a droga, que a vida, que a prostituição, que o sexo desregrado nos dá. E não abrimos os olhos para o banquete maravilhoso que Deus preparou para nós. Para você, jovem, Deus preparou um banquete. Deus preparou suculentas iguarias, como diz o livro do profeta Isaías. Mas essa mentalidade contrária a Deus, de uma vida independente, vai tornando os jovens escravos. Sabe qual é a melhor maneira de ser escravo? A maneira mais eficaz que a escravidão acontece na vida de uma pessoa? O maior escravo é aquele que se convence que é livre, mas que cultiva uma falsa liberdade. Esse é o maior escravo. Quantos jovens já me falaram: padre, eu sou livre para usar droga, se torna escravo da droga e morre na dependência. Quantos jovens já falaram: padre, eu sou livre para usar o meu corpo. Quantos jovens trazem hoje feridas profundas, gente, por causa de uma sexualidade mal vivida, mal gerenciada, por causa de uma afetividade vivida de qualquer jeito. E as pessoas acham que nós somos animais. Você não é animal, eu não sou animal, nós temos alma, nós temos coração. Um ato sexual que você vive desregrado de qualquer jeito, com qualquer pessoa, em qualquer esquina, não fere o seu corpo somente, fere a sua alma. Quantas feridas as pessoas trazem porque se sentiram usadas a vida inteira, porque foram usadas como copo descartável. Alguém usou, amassou e joga fora, para outro vir desamassar e usar de novo. Quantas pessoas não entenderam que são sagradas, que são templo do Espírito Santo, casa de Deus, e acha que é livre. Mais uma vez repito, a maior forma de escravidão é se convencer que é livre, mas cultivando uma falsa liberdade. Quantas ideias equivocadas, compreensões equivocadas de liberdade não existem por aí? Pessoas que se dizem livres, que se acham livres, mas que no fundo são escravos, escravas, escravos do sexo desregrado, vivido de maneira errada. E aqui eu quero dizer, como a doutrina da igreja ensina, a Familiares Consórcio do Papa João Paulo II, uma encíclica belíssima sobre a família, e tantos outros documentos, o sexo em si não é ruim, ele é algo lindo, criado por Deus, abençoado, para ser vivido do jeito certo, dentro do casamento, na segurança do lar, da estabilidade matrimonial. Se fala pouco sobre isso hoje em dia, infelizmente. O que é ruim é o uso animal que se faz do sexo por aí. Quantas pessoas vivem escravas do sexo como bichos? Gente, essa semana passada eu estava assistindo o jornal, com certeza você viu, aquela notícia daquele crime hediondo em Curitiba. 4 marmanjos, 4 homens, estupraram uma menina de 14 anos e a mataram. Alguns até pais de família. Mas por que viveram isso? Por que se faz isso? Porque a pessoa cultiva uma perversão sexual a tão grande nível, que depois a pessoa, como um animal, como um bicho, quer só satisfazer o seu apetite egoísta ali na hora. Não importa se para isso tem que estuprar, tenha que matar. O que é isso? Se não uma perversão sexual, um desequilíbrio sexual. O magistério da igreja fala sobre isso. Existe um documento lindo chamado Sexualidade Humana, Verdade e Significado, que fala sobre como a sexualidade é linda e como, infelizmente, no tempo de hoje, a nossa sociedade deturpa a sexualidade, principalmente na vida dos jovens. Infelizmente, os jovens são altamente influenciáveis, mas se vive a sexualidade de maneira animal, promíscua. E quantos estupros, quantos até assassinatos não são motivados por uma perversão sexual e por uma escravidão sexual. Escravidão. O que é escravidão? É a pessoa não conseguir escolher. É a pessoa não conseguir dizer não. Ela só diz sim porque está sempre condicionada àquilo. Está escravizada. Mas tantas outras formas existem, como eu estava dizendo.
dessa escravidão. Segunda forma que eu quero elencar, outra realidade que eu quero apresentar, é o laxismo. Você já percebeu hoje em dia como existe um laxismo na consciência? Eu estava falando de consciência aqui. Infelizmente, o que é o laxismo? Essa mentalidade presente por aí, ou seja, que eu faço o que eu quero, com quem eu quero, eu vou onde eu quero, eu realizo o que eu quero. Por que os jovens são tão perdidos hoje em dia, gente? Muitos jovens são muito perdidos. Por que tem muitos jovens que parecem uma árvore sem raiz? O vento sopra para cá, ele vai. O vento sopra para lá, ele vai. Por quê? Porque não tem raiz, porque não tem valores, porque não tem mais critérios, princípios nos quais eles possam pautar ali as suas escolhas, suas decisões. Cada um faz o que quer. Uma sociedade sem raízes, gente, é uma sociedade morta, fadada ao fracasso. Uma pessoa sem princípios, sem valores, laxa, que faz o que quer, com quem quer, onde quer. Isso não é liberdade. Uma pessoa assim é uma árvore sem raiz. Uma árvore sem raiz qualquer vento derruba. Uma árvore que não tem raiz, qualquer vento derruba. O laxismo destrói muitíssimos jovens hoje em dia. O laxismo moral. E ainda, muitos desses jovens proclamam que são livres. Muitos desses jovens dizem: padre, eu faço o que eu quero. Quem faz o que quer, como diz o ditado, vai para onde não quer e colhe as consequências que não quer. E infelizmente nessa mentalidade independente de Deus, a gente faz o que a gente quer, planta no lugar errado, e a hora que vem os frutos a gente ainda tem a cara de pau de botar a culpa em Deus. Quantas pessoas fazem as más escolhas, principalmente jovem, e depois bota a culpa em Deus? Padre, eu não sei porque isso está me acontecendo. Depois que eu ouço um pouquinho, eu falo: eu sei, cara de pau. Eu sei porque isso está te acontecendo. Porque você disse sim a hora que era para dizer não. Porque você agiu a hora que era para esperar. Porque você esperou a hora que era a hora de agir. Porque você fez tudo errado, escolheu tudo errado. Gente, e tudo na vida tem consequência. Tudo. Aqui e na eternidade. Mas eu me recordo daquela frase do Freud, o pai da psicanálise, que ele dizia: no fundo, as pessoas não querem a liberdade. No fundo, as pessoas têm medo da liberdade. Porque a liberdade exige responsabilidade. E as pessoas não querem ser responsáveis. Muito sábia essa citação, essa compreensão de Freud. Muitas pessoas não querem liberdade porque liberdade conota a responsabilidade. Eu vivo escravo mesmo, padre. Eu deixo a vida me levar, a vida leva eu vou extravasando. O negócio é ser feliz, eu vou jogar tudo pro ar, não é? Tem jovem já rindo aqui, né? Extravasa, vamos lá para o carnaval, depois vamos para o carnaval fora de época, depois vamos para um outro carnaval que a gente inventa também fora de época. E se não tiver, a gente inventa outro. É festa, nada de conversão e calma, não. Vamos de festa para festa. É de festa para festa. Vamos curtir, padre. Tem jovem que não pensa, mas como a palavra diz, é na conversão e na calma, na reflexão que está a vossa salvação, a vossa felicidade. Tem jovem que acha que vai ser saudável a vida inteira, bonito a vida inteira. Meu filho, nunca ouviu falar da lei da gravidade, não? Já falei sobre isso aqui em outro momento. As meninas chegam assim, né? Umas até arrebitam o bumbum, né? Mostram assim, passa 10 anos, meu amigo, 15, já era. A lei da gravidade funciona. Chega uma hora que não tem botox que resolva, não tem silicone. Fica ridículo até, né? Tem pessoas de 80 anos, com todo respeito, né? Mas aquela coisa cheia de botox, a pessoa está assim, ó. Já viu? Elas já chegam sorrindo, né? Se quiser sorrir, coloca botox e já trava no sorriso. Parece aquele personagem lá do Batman que vivia sempre sorrindo. Esqueci o nome dele. Coringa. Ficava aquele sorrisinho, né? Mas os jovens hoje em dia acham que são eternos. É uma onipotência. Mas o que é isso? Isso é fruto de uma mentalidade dissociada da presença de Deus. Uma mentalidade até ateia, gente. Infelizmente, desculpe eu dizer, mas a linha que perpassa as nossas faculdades hoje em dia é uma linha ateia, que forma os nossos jovens para serem críticos, para criticarem a igreja. Eu digo isso porque eu também sou graduado, tenho formação acadêmica, estudei filosofia, teologia. E quantas faculdades até cristãs por aí, a orientação do ensino é uma orientação ateia. Eles ensinam a criticar a igreja, eles botam todas as culpas da humanidade na igreja, eles falam da Inquisição de maneira distorcida,
Falam de tantas outras temáticas, e muitas vezes na frente de adolescentes que não têm argumento nenhum para combater e para contradizer. Por que não fala isso na frente de uma pessoa formada, na frente de um padre, na frente de alguém? Para dar pelo menos aos nossos jovens direito de ser formado na fé, para dar aos nossos jovens pelo menos o direito de crescer no amor a Jesus Cristo. Mas é patético o que se faz em muitas das nossas faculdades. Um pensamento, eles só pegam o lado ateu de Karl Marx, a teoria marxista tem coisas boas, óbvio, mas só pega o pensamento ateu. A frase que mais se diz: a religião é o ópio do povo. Isso, aquilo outro. Mas as coisas inteligentes que eles falaram, que poderiam transformar o nosso Brasil e tornar ele mais digno, mais justo, menos corrupto, ninguém fala. E uma mania de se falar mal de Deus, do cristianismo, da igreja. Tudo que é de ruim a igreja fez. Está certo, a igreja é culpada da morte dos dinossauros, a igreja é culpada mesmo do holocausto, tudo. Se tiver um asteroide cair aqui na Terra e destruir, a culpa é nossa também, tá? Tudo é culpa da gente. Não que a gente não tenha culpa. O Papa João Paulo II, num gesto belíssimo de humildade, pediu perdão pelos pecados da igreja. Mas meu irmão, minha irmã, é preciso entender como foram as coisas e não achar que tudo é culpa da igreja. Estão roubando a fé dos nossos jovens nas universidades. Estão roubando a fé dos nossos jovens na escola. E em nome da liberdade de expressão de alguns, acabam suprimindo a nossa liberdade de expressão. Daqui uns dias, ser certo, viver uma orientação religiosa, sexual, afetiva, ortodoxa ali em alguns aspectos, certa de acordo com a Sagrada Escritura, vai ser errado, vai ser punível. Daqui uns dias eles vão fazer uma emenda à Constituição impedindo a liberdade de culto, porque parece que em nome da liberdade de expressão de uns tem que inibir, coagir a liberdade de expressão de outros. Mas por que isso acontece? Porque muitas vezes eu e você, jovens cristãos, ficamos acomodados e acomodadas. Papa Leão XIII dizia: o alimento da ousadia dos maus, infelizmente, é a covardia dos bons. Mas nós vamos aceitando tudo. É isso mesmo, tá bom. E fala na escola: ai padre, falaram mal da igreja. Eu não tinha pensado no que eles falaram. Mas quando alguém te fala mal da igreja, você já procurou ler? Ou você vai comprando, igual uma marionete, tudo que as pessoas te falam? Por que você não vai atrás de conhecimento? Por que você não vai atrás de estudar, meu filho, minha filha? De ler verdadeiramente? Mas se compra tudo. Ai, falaram mal da igreja, então eu não gosto mais. Desculpa, me perdoe a expressão, mas isso é coisa de gente... Deixa eu respirar fundo. Isso é coisa de gente burra. Me perdoe. Com toda a sinceridade e humildade do coração eu digo. Que compra qualquer coisa, que se torna Maria, vai com as outras, marionete. Vai buscar a fonte, vai ler o catecismo, vai estudar, meu filho, vai estudar história, mas uma fonte confiável histórica. Não se prenda por qualquer coisa, não vá perdendo a sua liberdade. Porque, gente, liberdade é sinônimo de Jesus Cristo, e Jesus Cristo é sinônimo de liberdade. São Paulo disse aos Romanos: Cristo vos libertou para que vocês sejam verdadeiramente livres. E o próprio Jesus no Evangelho de João disse: o Filho vos libertar, vós sereis verdadeiramente livres. Mas a gente vai vendendo a nossa liberdade, a gente vai infelizmente se deixando escravizar por tantas coisas. Uma outra coisa, meus irmãos, que é um empecilho à nossa real liberdade, o Papa Francisco disse na frase que eu citei aqui, no texto dele, outra coisa que impõe correntes a nós e principalmente aos nossos jovens, é a cultura do egoísmo, do egocentrismo, a cultura da centralidade do indivíduo, usando um termo técnico. Você percebeu como as pessoas hoje em dia, como nós, temos uma tendência profunda ao egoísmo? Por isso que nunca em outra época aconteceu tanto como agora a realidade dos divórcios, das separações. A maior causa dos divórcios não é nem tanta traição e ausência de amor não, mas é o egoísmo. Muitas pessoas hoje em dia não têm mais a paciência de repartirem o que são, de conviverem com o defeito do outro, de conviverem com os defeitos até mesmo financeiros. Ah não, padre, eu vou me separar porque daí eu tenho mais dinheiro, eu administro a minha vida. Muitos dos motivos que levam inúmeros casais à separação estão centrados no egoísmo e no egocentrismo. As pessoas hoje em dia infelizmente se acham o centro do universo. Eu quero ser feliz. Os verbos, como eu já falei aqui em outro momento também, são sempre conjugados na primeira pessoa. Eu quero, a minha vida, o meu carro, o meu futuro, padre.
As pessoas infelizmente têm dificuldade de falar a palavra nosso futuro, a nossa vida. Por isso que muitos casamentos estão acabando, por isso que muitas famílias estão acabando, por isso que muitos grupos de oração, pastorais, comunidades estão acabando. Porque as pessoas só querem fazer a própria vontade. Infelizmente, é uma cultura individualista. É uma cultura que faz a gente perceber o outro sempre como um concorrente. Às vezes dentro da igreja. Quantas pessoas trazem decepções profundas, porque infelizmente dentro da igreja não foram compreendidas, foram traídas, quem sabe até passadas para trás, porque o outro só quis fazer a sua própria vontade. Quantas famílias, olha para a sua família agora, olha para você agora, quanto egoísmo não existe dentro de nós e nas nossas famílias. Quantos pais, gente, estão perdendo os filhos por causa de egoísmo, porque não tem mais disposição para parar com o filho, para gastar tempo. E quando está com o filho, com a filha, está sempre estressado. É lógico, a sociedade de hoje é exigente. Trabalhar hoje em dia, eu que sou paulistano, estou morando em São Paulo, que o diga. Tem dias que você passa simplesmente 2 horas, 3 no trânsito, não é? Já levo no meu carro CD, texto, livro, tudo sem imaginar. Inclusive eu vou levar um dominó. Quando eu estiver com alguém, né, pegar um trânsito, ainda mais esses dias de protesto. A vida da gente é exigente. E não menos você que é dona de casa. Eu sei que nesse momento tem muitas mulheres que são motoristas nos acompanhando. Estão pilotando fogão em casa. Não é? Eu sei que tem muitas mulheres nos acompanhando, mas já colocando a água para o feijão, já ali escolhendo o arroz. Lá se fosse mais no interior, como dizia minha avó, estão lidando o frango. Eu vou ali lidar o frango, ela falava para mim. Lidar, não é? O pessoal mais antigo tem uns termos engraçados. Eu sei que tem pessoas que estão trabalhando, a vida é corrida. A vida da gente é exigente. Mas meu irmão, minha irmã, as pessoas se perdem hoje em dia porque não sabem priorizar o essencial. A gente faz tanta coisa que a gente não devia fazer e acaba não fazendo coisas que só nós poderíamos fazer. Pai, mãe, tem coisas que só você pode fazer pelo seu filho. E se você não fazer, ele vai trazer um vazio a vida inteira. E aí eu quero entrar em outro aspecto, em outra coisa, que eu vejo que também cerceia, rouba a nossa liberdade, ausenta muitos jovens da liberdade, que são as feridas emocionais. As feridas emocionais. Quantas pessoas se tornam escravos e escravas por causa de feridas emocionais, causadas muitas vezes pelas pessoas que eles mais amam. Gente, não nos enganemos. Quem mais tem o poder de nos ferir são aquelas pessoas que estão mais próximas de nós. As pessoas que mais nós amamos e que mais nos amam são aquelas que têm o maior poder de causar feridas no nosso coração. E o próprio Padre Rufus, quando esteve no Brasil, lembrando aqui da sua saudosa memória, ele dizia: eu tive a graça de pregar o último encontro com ele aqui, tinha 3 meses de padre, tive a alegria de pregar naquele encontro também, presidir uma das missas, e ele dizia que a maioria das pessoas que traziam ali problemas espirituais, contaminações, infestações, chegaram àquela situação através de coisas feitas pelos próprios familiares. Pelos próprios familiares, às vezes. Quantas feridas eu e você não trazemos da nossa história familiar? Você já parou para pensar nisso? Mas os jovens de hoje em dia, eles se acham os super-homens, as super-mulheres. Não, padre, eu estou bem. Por isso que quer tanta festa, por isso que quer tanto extravasa, o negócio é ser feliz. Porque ninguém quer a conversão e a calma. Ninguém quer parar, porque quando você para, você tem que encarar as feridas da sua história, não dá para fingir. Quando você para para refletir, meu irmão, minha irmã, jovem, você tem que se olhar de frente e encarar consequentemente as feridas, as dores da sua história. Não dá para fingir, não dá para tomar uma cachaça para esconder, não dá para fumar um baseado. Por isso que tem muita gente enchendo a cara de cachaça por aí, muita gente numa sexualidade errada, no adultério, nas drogas, porque prefere fugir
do que enfrentar a própria vida. Só que essa fuga custa caro, muitas vezes a própria vida e a salvação eterna. Mas gente, não nos enganemos, as maiores formas de escravidão, elas começam no coração. Elas começam dentro e não fora. Muitas vezes eu insisto em dizer, a gente combate os sintomas e não a doença. Tem tanta gente que fala, eu preciso libertar aquela pessoa da droga. A pessoa só vai ser liberta da droga quando ela for curada no coração dela, da ferida que a levou para a drogadição, e não somente para o vício. Às vezes a gente quer combater o vício, mas qual a ferida que está por trás que levou aquela pessoa a usar droga? Eu digo para você, já contei minha história aqui o ano passado e não tenho o menor receio de contar. Eu fui viciado em droga há muito tempo antes de conhecer Jesus Cristo. Eu, Padre Adriano Zandoná, fui viciado em droga. Fui viciado em cocaína, em maconha, em tantas outras drogas. Cheguei a entrar até em coma na época. Fui expulso de escola, expulso de time que eu jogava. Tinha uns namoros errados. Mas eu só saí da droga quando eu me senti amado por Deus e quando eu comecei a valorizar o amor da minha família e deixar que eles me amassem, porque eles me amavam, só que eu não deixava. Com o tempo eu comecei a perceber que o que eu buscava nas drogas estava no abraço da minha mãe. O que eu buscava nas drogas estava no aconchego das minhas irmãs, no carinho da minha casa. Não existe família perfeita não, mas o amor de qualquer família, por mais imperfeita que seja, é capaz de retirar qualquer um do buraco e do inferno que você esteja. O amor da sua família é capaz de te retirar. Mas a gente só é amado quando a gente se abre para o amor. Então quer dizer, Padre Adriano Zandoná, que a sua família não te amava quando você estava nas drogas? Eles amavam sim. Os braços da minha mãe sempre estiveram abertos. Eu até escrevi um poema para minha mãe no livro Construindo a Felicidade. O nome da minha mãe é Bárbara e o nome do poema é Bárbara. Aí uma mãe ontem leu e colocou no Facebook, que estava emocionada. Ver o filho agradecendo a mãe, homenageando a mãe daquela forma. Mas os braços da minha mãe, do meu pai, da minha família, do jeito deles, é lógico que eles não são perfeitos, eles são seres humanos como eu, mas sempre estiveram abertos para me acolher. Só que eu me fechei. E se fechar é sinônimo de se tornar infeliz. Ninguém pode ser feliz sozinho, ninguém. Você só pode ser feliz quando você ama e é amado. A felicidade não está no dinheiro. A felicidade não está no carro ou no cargo que você está buscando. Tem tantas pessoas, eu escrevi isso no livro Construindo a Felicidade, que não conseguem ser felizes porque buscam a felicidade onde ela não está. A felicidade não está no que você tem, filho, filha. A felicidade não está no carro que você quer ter, no muito dinheiro que você quer ganhar, na aparência que você quer mudar. Não. A felicidade está no fato de você amar e ser amado. Quem não ama e não é amado nunca vai poder ser feliz. Quem não se abre ao amor de Deus não vai conseguir ser feliz. E quem não se abre ao amor da família, das pessoas. Só que muitas vezes a gente reclama, ai padre, mas você não conhece a minha vida. Ninguém me ama, padre. Ninguém me quer. Ninguém me entende. Meu irmão, minha irmã, o amor atrai o amor. Se ninguém te ama, comece a amar. Porque a partir do momento que você amar, você vai atrair amor, você vai criar uma aura de amor, um ambiente de amor na sua vida, na sua casa, na sua família. Gente, não existe nada perdido. Padre, a minha família não tem mais jeito. Meu filho, minha filha, quando Jesus Cristo entrou na história humana, essa palavra não tem mais jeito foi riscada definitivamente do dicionário. Depende da sua fé, depende da sua luta. Tem jeito sim. Tem jeito sim. Tem jeito para a sua família, para a sua vida. Sempre tem jeito. Sempre é possível mudar, construir a felicidade, sempre. Deixa Deus entrar na sua família. Mas como eu disse, essa mentalidade do laxismo, da independência de Deus, do egoísmo, vai fazendo com que a gente se feche, vai fazendo com que a gente não converse mais com as nossas famílias. Quanta mãe não conversa mais com o filho? Quanto filho não conversa mais com a mãe? É preciso devolver o diálogo para as nossas famílias.
Ah, padre, eu não gosto de conversar com meu filho. Mas é lógico, para conversar com seu filho, você tem que entrar no mundo dele. Você não pode querer conversar de maneira egoísta, querendo que ele fale o que você quer ouvir. Em primeiro lugar, há um conflito de gerações. Eu tenho 31 anos, a minha sobrinha que tem 16. Nossa, é um abismo entre nós. Imagina um pai de 40, com filho de 10, um pai de 50 com filho adolescente. É difícil, mas é preciso ter esse esforço que nos faz vencer o egoísmo, gente. Nós somos muito egoístas. Eu chego lá na frente da minha televisão, quero ver o meu jogo, o meu filme, a minha novela, a minha série, o meu seriado. E a família, como vai? E a sua família, como está? Pai, mãe, filho, filha. Pode ser que o seu pai que está no vício da bebida, da droga, o que ele precisa é da sua presença para conseguir se libertar. Porque as pessoas só mudam de vida quando elas se sentem amadas e valorizadas. Ninguém muda de vida se você ficar esfregando na cara dela somente aquilo de ruim que ela fez, ou aquilo de bom que ela deixou de fazer. Filho, filha, como está o seu relacionamento com seu pai, com a sua mãe? Com seu tio, com a sua avó, com seu avô, com aquele que te cria? Ou com seu irmão que mora com você? Vocês têm conversado em casa? Por isso que muitas vezes a gente combate certas coisas. Um dos horários mais privilegiados de se estar com a família, que é à noite quando a gente tem muita gente que não conversa porque não quer perder o capítulo da novela. Porque a novela muitas vezes é uma forma de alienação, desculpa dizer. Porque lá na novela eles mostram tudo que eu e você muitas vezes queremos ser e não conseguimos. Aquelas pessoas bonitas, a mulher já acorda na novela, maquiada. Aquelas mulheres feias na novela, eu fico com dó. Aquela menina feia, né? Meu Deus, só. Aquelas moças lindas. Aqueles rapazes fortes. E lá na novela eles já nascem fortes, né? Eles já nascem fortes. Não precisa malhar, não, tudo assim. Chegam assim, né? Tudo bem. Tudo que você e eu queremos ser, muitas vezes não conseguimos. Lá muita gente tem dinheiro. Lá o sexo acontece. O cara não quer mais a esposa, pega uma outra. Nem muitos jovens vêm confessar, fala: padre, eu peguei umas minas aí, padre, como fala lá em São Paulo, né? Lá em São Paulo eu tive que pegar um dicionário de gíria para poder atender a confissão dos jovens lá. Os jovens confessavam e falavam: mas meu filho, que pecado que é esse? Nunca ouvi essa palavra. A gente vai pegando, na novela é tudo que a gente quer ser e não consegue. Aquilo que o filósofo Nietzsche chamava de vontade de potência, a gente projeta. Será que é a religião que é o ópio do povo ou será que são as novelas? As pessoas ficam vivendo uma vida imaginária na novela, uma second life nas novelas, e deixam de viver os relacionamentos reais com a família. Ai, padre, eu não sei porque meu filho está na droga. Às vezes ele está na droga porque você passou a infância dele inteira sentada com a bunda no sofá vendo novela e não dava abraço, não conversava com o filho que Deus te deu. É por isso que muitas vezes ele está na droga, me perdoe dizer. É por isso que muitas vezes ele não consegue te obedecer. Ai, padre, meu filho não demonstra carinho para comigo. Minha irmã, me perdoe dizer, mas carinho é uma coisa que a gente constrói, não cai do céu não. As nossas famílias precisam voltar a conversar. As nossas famílias precisam lutar pelo menos para estar nas mesas juntas. À mesa juntas. Comendo, tomando as refeições. É lógico, eu que moro em São Paulo, sei que às vezes não é possível. Mas e quando é possível? O que a gente faz? Cada um se esconde no seu quarto muitas vezes. O filho com seu laptop, a filha com seu iPad, o pai com seu smartphone, a mãe com a TV a cabo. E as pessoas vão ficando mais vazias, mais carentes. E uma pessoa vazia e carente, ela é uma presa fácil para o adultério, para o pecado, para a droga, para a prostituição. Uma presa fácil. Mais uma vez eu digo, o que mais aprisiona os jovens hoje em dia e leva os jovens para uma vida de droga e de prostituição são as carências afetivas, os vazios de afeto e de amor causado muitas vezes pelos próprios familiares. A psicologia explica que a criança, principalmente nos primeiros anos de vida, nos primeiros estágios do seu desenvolvimento humano, afetivo, cognitivo, relacional, ela tem necessidade da presença, do toque, do abraço do pai e da mãe. E o problema de muitos de nós é porque nós amamos as pessoas e achamos que as pessoas sabem que nós as amamos.
Ah, meu filho sabe que eu o amo, padre. Você já disse para ele? Você já disse? Dom Bosco dizia: as pessoas não precisam só ser amadas, elas precisam saber que são amadas. As pessoas que convivem com você sabem que são amadas por você. Pai, mãe, você abraça o seu filho, você pega no colo, você beija, você diz: eu te amo, meu filho, minha filha. Se não faz, comece a fazer, porque um beijo, um abraço de um pai é capaz de libertar um filho da droga, ou é capaz de preventivamente não permitir que ele entre nesse mundo muitas vezes sem volta. A carência, o vazio de afeto, o vazio de amor, muitas vezes, gente, é o que leva os jovens para as drogas, para a prostituição, para o adultério, para o roubo. É preciso voltar a dialogar, é preciso voltar a amar, é preciso voltar a conversar nas nossas casas. Olha, eu sou um marmanjo de 1,94 m, calço só 45, mas quando eu vou em casa, eu beijo meu pai, eu abraço meu pai. Às vezes ele fica meio sem graça, meio vermelhão, né? Como qualquer pai fica. Eu sentia muita falta dele quando eu era adolescente, que meu pai trabalhava com caminhão, ele era caminhoneiro, viajava muito quando eu era criança e adolescente. Alguém tinha que trabalhar, né? Óbvio. Mas eu sentia uma falta. Não sei se ele sabia disso, mas eu sentia muita. E ele também sempre foi muito afetuoso, o jeitão italianado dele. Mas eu vou até hoje em casa, sendo padre, beijo meu pai, beijo a minha mãe, abraço. Não tenho vergonha, não tenho medo. Mas tem muitos filhos que têm medo de abraçar o próprio pai, tem medo de beijar a mãe. Ah, ele é muito fechado. Seja aberto você, cara de pau. Ele é fechado? Dê o primeiro passo. Às vezes, desculpa a expressão, nós somos sem vergonhas para fazer tanta coisa, né? Eu não tenho vergonha. Muitos jovens falam: padre, eu não tenho vergonha. Eu chego na balada, eu saio beijando, saio pegando. Na hora que fica em casa, fica igual um franguinho diante do pai e da mãe. Não é capaz de mostrar amor, não é capaz de abraçar e de beijar. Jesus Cristo quer te libertar, meu filho e minha filha, nessa manhã, de todo o cativeiro espiritual, emocional, afetivo. Ele quer curar as feridas do seu coração. Ele quer curar os vazios dentro de você. Ele quer te libertar dos medos. Ele quer te libertar da droga, do cigarro, da pornografia, da prostituição, mas também das feridas emocionais, do vazio de afeto, do vazio interior que porventura, quem saiba, você traga no coração e que te faz, por carência, cair em tantos outros pecados. A carência nos arrasta aos vícios, mas quando Deus cura e nós nos sentimos amados, automaticamente nós conseguimos nos libertar. Quero encerrar, antes de nós rezarmos e cantarmos, lendo aqui um artigo do YouCat, que é o Catecismo Jovem. Diga-se de passagem, o YouCat está fantástico, muito bom. Como padre, como teólogo, eu achei fantástico. Indico a todos os jovens: comprem, adquiram o YouCat, leiam. Fantástico. Quero ler o artigo 290. O artigo 290 começa com uma pergunta, como todos os artigos do YouCat. Como Deus nos ajuda a sermos pessoas livres? É a pergunta. Agora preste atenção. Cristo quer libertar-nos para a liberdade e tornar-nos capazes do amor fraterno, livres para amar. Para isso, Cristo concede-nos o Espírito Santo, que nos torna livres e independentes das forças mundanas, do pecado, da prostituição, dos vícios. Ele nos fortalece para uma vida de amor e de responsabilidade. Quanto mais pecamos, mais pensamos apenas em nós mesmos, o egoísmo, e mais dificilmente nos podemos desenvolver como pessoas livres. No pecado, tornamo-nos também inaptos para fazer o bem e para viver o amor, para sermos gente de bem. O Espírito Santo que mergulhou no nosso coração, concede-nos um coração cheio de amor a Deus e a todas as pessoas. Compreendemos o Espírito Santo como uma força que nos leva à liberdade interior, abrindo-nos ao amor e fazendo de nós cada vez melhores, instrumentos cada vez melhores do bem e do amor. O Espírito Santo nos liberta do egoísmo,
nos liberta do pecado e nos faz cada vez mais gente do bem. Ele quer curar suas feridas, sua história, sua vida nesse momento. Vamos aplaudir a presença do Espírito Santo no meio de nós? Ele já está agindo, Ele já está curando, Ele já está libertando o meu, o seu, o nosso coração, de você que está aqui, você que está em casa. O Espírito Santo já está agindo em nós. Vamos ficar em pé? Vamos ficar em pé. E junto com a Eliana, vamos cantar essa canção. Depois nós vamos rezar um pouquinho, permitindo que o Espírito Santo concretize em nós essa obra de cura, essa obra de libertação e, sobretudo, essa obra de transformação da nossa mentalidade. Transformação da nossa mentalidade. Cantemos juntos, levante seus braços. Padre, enquanto eu escutava o Senhor, me vinha a força que a cruz de Cristo nos dá para vencer todas as coisas que não nos convêm. Diante de tantas propostas, de tantos caminhos, de tantas facilidades. E acompanhando o Senhor, o Papa Francisco diz: o amor de Cristo e a sua amizade não são ilusórios. Jesus na cruz mostra como eles são reais. Somente a amizade e o amor de Cristo nos faz vencer todas essas coisas que o Senhor nos apresentou muito bem. Nas realidades do jovem, das famílias, das carências. Só mesmo olhar para a cruz e perceber o amor, a fidelidade desse amigo maior, que nos ajuda a vencer todas as coisas, que não nos deixou sozinhos, mas enviou o seu Espírito. E eu escolhi essa canção, porque só o amor de Deus para nos seduzir e nos fazer mais fortes, diante das nossas fraquezas. Que a partir dela, dessa pregação, desta música que vamos cantar, que de fato o Espírito Santo transborde em nós. É a palavra de Deus cantada, o Espírito agindo a partir dela. Feche seus olhos e deixe-se seduzir, envolver, diante de tantas seduções que o mundo ofereceu e você se deixou levar. Agora é a hora de romper, render-se ao amor de Cristo e à sua amizade. Somente com a força de Deus venceremos. Deixe-se envolver agora por este amor. Ó morte, morte presta vida terrena, te desejo, ó vida, que a cruz de Cristo me resigna, te desejo, seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Tua força é bem maior do que eu. Submete-me, vence-me. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Tua força é bem maior do que eu. Submete-me, vence-me. E agora, abra seus olhos, abra seus braços em direção à cruz de Cristo. Pense nas suas fraquezas, como o Padre foi enumerando tantas situações que o mundo nos oferece, nos faz entender e acreditar que é tudo permitido, tudo pode. Mas esquecemos que o seguimento exige renúncia, exige luta, mortificação, penitência, vida austera, senão nós não alcançamos a nossa meta definitiva, que é o céu. Lutar sempre, parar jamais. Então pense nas suas fraquezas, pense naquilo que hoje é mais forte que você, que não é o Espírito, que não é Jesus, que não é a palavra de Deus. Pense tudo isso e submeta todas essas coisas ao senhorio do Senhor, ao amor de Deus,
onde nós vemos agora com os nossos olhos a sua prova, como o Papa Francisco acabou de colocar 3 horas atrás no Twitter. Não são ilusórios, é real. O amor de Cristo que vence todas as coisas e a sua amizade que nos faz permanecer firmes até o fim não são ilusórios. Ilusão é o que o mundo nos oferece. São reais. Abra seus olhos, abra bem os olhos e abra o coração, abra seus braços para cantar morte para esta vida terrena e vida que a cruz de Cristo me ajuda a vencer. Ó morte, morte para esta vida terrena, te desejo, ó vida, que a cruz de Cristo me resigna, te desejo, seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Tua força é bem maior do que eu, submete-me